Agora vamos falar sobre a decisão do Google, que a partir de maio vai proibir a veiculação de anúncios políticos para as eleições municipais deste ano em suas plataformas. E agora, hein? Será que outros vão seguir essa decisão do Google também? Para falar sobre o impacto disso, eu converso com a advogada do direito político e eleitoral, Leila Cagliari, que está com a gente. Oi, Leila, bom dia, obrigado mais uma vez pela atenção conosco. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes. Me escuta? Tô te ouvindo bem. Leila, que decisão é essa, hein? O que você pode passar sobre essa decisão dessa plataforma? Olha, é uma decisão bem importante, porque com isso, todo o marketing político que a gente está acostumado a fazer com impulsionamento, a gente vai ter que ter muito cuidado. É importante colocar, Jorge, que essa decisão do Google atinge as ferramentas do Google e do YouTube, tá? Que são das empresas que são donas dessas duas marcas, Google e YouTube. A Meta, que é a empresa que coordena o Facebook, o WhatsApp, o Instagram e mais uma rede, ainda não se manifestou. Então, a gente ainda não sabe como vai ficar em relação às redes sociais do Instagram e Facebook. E o WhatsApp. Mas pode seguirem o mesmo caminho do Google, né? Que alega uma dificuldade de interpretação das determinações do Tribunal Superior Eleitoral. Sim, eles vão ter que conversar. Eu não sei como é que vai ficar o X, que é do Elon Musk, que é do antigo Twitter, né? Porque o Elon Musk tem uma linha de manter a liberdade de expressão total. Então, eu não sei como vão ficar. A gente tem que aguardar para ver se eles vão se conversar entre si, tomar uma decisão única, ou se não vai virar uma bagunça que cada partido vai ter que ter um controle absoluto em relação às redes sociais. Agora, Leila, e a internet. Falando especificamente dessas eleições, que elas são bem particulares, né? Tem pessoas que pela primeira vez na vida vão colocar um nome à disposição para concorrer a uma eleição, tem pouco conhecimento de todo esse processo, mas que veem na rede social uma forma de fazer campanha sem gastar muito recurso. E quando essa rede controla tudo ou limita tudo, como é que fica, hein? Qual é o impacto que isso pode trazer para esses candidatos? Eu digo para você que assim, a parte orgânica que a gente fala, que é a utilização da rede normal, ela é possível e vai acontecer. A questão são as ferramentas de internet que estão sendo proibidas ou então que estão sendo limitadas, né, pelo TSE. Não é que estão sendo limitadas, é que o TSE colocou a responsabilidade sobre as empresas. E essas empresas não têm como controlar a avalanche de informações, bilhões de informações que vão circular durante o período eleitoral. Então, é mais fácil para a empresa, para evitar prejuízos, não oferecer o serviço. É isso que está acontecendo. A resolução da propaganda eleitoral, ela traz várias regras, não só disso, como também da LGPD, a proteção de dados, que os partidos vão ter que ter um responsável sobre essa área. Então, eu li toda a resolução 5, 6 vezes para tentar ver a complexidade disso, e realmente é algo bem sério que pode comprometer as campanhas. Mas a parte orgânica da propaganda, de você utilizar a rede social, ela está liberada, tá? O impulsionamento o Google já não vai fazer, né? Que gera que oferece a possibilidade de você ganhar muito mais abrangência e eleitores, mas não é só impulsionamento. Existem outras coisas também que estão na mesma regra do impulsionamento. São as outras utilizações, são várias atividades digitais que eles vão fazer o controle. E fica aí uma dúvida, então. Qual é a orientação para os candidatos, hein, Leila? Olha, a orientação é para os partidos primeiro e depois para os candidatos. Normalmente depende de cada cidade e cada partido. Alguns partidos dão toda a assessoria para os candidatos,
todos os serviços e a formação. Outros, os candidatos cuidam da sua própria campanha, e depende de cada lugar, cada partido. A minha orientação é que os partidos se atualizem em relação à parte digital, as regras todas de propaganda eleitoral, e forneçam formação para os seus candidatos também, para evitar os danos que podem ocorrer na campanha, porque dentre como é que eu posso dizer, as penalidades, tem inclusive o abuso do poder político, que tira o candidato do jogo eleitoral. Então, uma orientação tem que ser repassada, né, dos partidos para os candidatos. Primeiro, os partidos têm que entender como é que são todas essas regras para depois poder orientar corretamente seus candidatos para não correrem risco lá na frente depois das eleições, né? Exatamente, porque o grande problema é assim, a eleição acaba, mas os processos não. Os processos seguem, às vezes o candidato ganha. Eu já tive casos assim do candidato ganhar a eleição com 70% de votos e depois ser afastado pelo TSE e ter que fazer nova eleição. Então tem que ter muito cuidado com isso. É verdade. Leila, outra questão essa semana que chamou muito a atenção, e eu quero aproveitar a tua presença aqui para falar sobre isso. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Mauro de Nadal, fez uma publicação com um avatar utilizando inteligência artificial. Esses recursos devem aparecer nas eleições e se tornarem comuns nas eleições. É indicado aos candidatos, né, utilizar avatar? Não é indicado? Vale a pena? Não vale a pena? Qual é a tua opinião? A minha opinião é que o menos sempre é mais. Porque assim, o eleitor, ele quer conhecer a pessoa real, a pessoa que ele vai colocar no poder. Então, assim, claro que às vezes tu fazer uma brincadeira, uma trend, tu fazer um conteúdo mais leve, mais divertido, é legal. O avatar me preocupa em função de que ele pode não só ser o avatar, o boneco da pessoa, mas como ele pode também ser manipulado e virar uma deepfake, que é aquela manipulação de voz, de áudio, de imagem, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu sempre sou daquela opinião que, apesar de a gente estar num tempo de internet, de conteúdo, de TikTok, um monte de coisa, eu vejo os candidatos se preocupando demais em fazer conteúdos que engajam, a questão do avatar me preocupa. Então, eu acho que já que o candidato vai usar a imagem dele no avatar, que seja ele mesmo. É que talvez querem economizar a gravação, ou pode ajustar na gravação, ficar uma imagem melhor, o avatar faz... a pessoa que tem um pouco de dificuldade de falar, o avatar regula isso, coisa e tal, mas eu ainda assim prefiro a pessoa real, porque na verdade nós estamos falando de política, nós estamos falando de uma coisa séria, uma coisa que representa as pessoas, que envolve a vida das pessoas, eu acho que tem que ser um assunto sério. Avatar não é a realidade, ainda pode ser manipulado, né? Pode ser alguém fazendo isso aí acima de tudo, né? Para o eleitor não soa muito bem, não, né? Parece uma enganação, né? Eu que trabalho com isso, eu te falo, eu particularmente não gosto. Eu prefiro a pessoa real ali, com as rugas, com tudo, só conta até o filtro, sabe? Eu acho que a pessoa tem que mostrar quem ela é de verdade, porque a política é séria, tem um momento sério, um momento em que o candidato fala com as pessoas, então não adianta ele usar um filtro para tirar todas as rugas, para ficar belíssimo no vídeo, e a pessoa encontra com ele na rua e se assusta e nem reconhece o próprio candidato. A gente tem que ter cuidado com isso também. Sem dúvida nenhuma. Leila, como é que os partidos, né, os pré-candidatos, quem quer ser candidato, né, pode fazer para se informar corretamente do que anda acontecendo, para poder acompanhar todas essas regras que vão chegando? Algumas são um pouco mais complexas, né? Mas existe um canal, alguma coisa que eles podem ir acompanhando até para já começar a entrar nesse rito, nesse ritmo aí das eleições com segurança? A tendência agora é sempre seguir os canais oficiais. Os tribunais está a par das legislações, tem uma assessoria boa nesse sentido,
que tenha toda essa dinâmica também. Eu agora em junho, eu vou esperar passar maio para ver o que vai acontecer com as outras empresas de tecnologia, mas em junho provavelmente eu vou dar uma formação em Blumenau para todo o Vale do Itajaí também, sobre todas essas questões, porque eu acho que é muito importante a gente disponibilizar acesso à informação, porque esse universo digital, tu pode achar fácil, mas ele, do ponto de vista técnico e da forma como o TSE colocou na resolução, ele é bem complexo mesmo, tá? É verdade, né? Muito. Leila, obrigado pela tua participação, né? Uma excelente semana para você aí. Igualmente, Jorge, e sempre que precisar, vamos manter as pessoas informadas de tudo que vai acontecer nessas eleições aí. Com certeza, obrigado. Eu conversei com a advogada Leila Adriana Cagliari. Ela é a advogada do direito político e eleitoral. Falamos aqui sobre essa decisão do Google. O Google tomou essa decisão aí de que a partir de maio, né, vai proibir veiculação de anúncios políticos para as eleições municipais deste ano. E o impacto que isso pode trazer também nessa campanha eleitoral, né, já que a maioria dos candidatos, se não todos, usam e usam muito as plataformas digitais para melhorar a campanha eleitoral. E uma expectativa também de saber como vai ser o comportamento das outras empresas, né, de plataformas digitais com relação às resoluções do Tribunal Superior Eleitoral quanto ao uso da propaganda digital.